Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 14. Marcos, capítulo 6, e nós faremos a leitura a partir do verso 14. E nesse sentido nós trataremos sobre a morte de João Batista. E precisamos entender o contexto aqui desta palavra, unido ao que nós vimos a partir do verso 7, que foi a instrução do Senhor para com os seus discípulos, com relação à palavra de Deus. E aí nós temos uma sequência, ou seja, nós temos uma continuação que vai tratar essa questão da palavra do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, conquanto Herodes casara com ela, mandara prender a João e atá-lo num cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e a seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Tu sabes todas as coisas. Ó Deus, Tu tens dado a nós a revelação da Tua palavra. E agora pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. Que de fato, ó Deus, este episódio tão triste venha, ó Senhor, consolidar na nossa mente e no nosso coração o compromisso que temos com a Tua palavra. Fala, Senhor, a todos nós, que de fato o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, e que nesse sentido tenhamos compromisso contigo. Por isso, ó Pai, pedimos para que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta compreensão, quebrantando-nos e ao mesmo tempo edificando-nos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto, como eu disse, ele possui, a partir do verso 14, ele possui uma ligação com o que nós encontramos a partir do verso 7 ao verso 13. E ali nós encontramos o Senhor Jesus enviando os discípulos para que eles pregassem e eles pudessem manifestar aquele momento da presença de Cristo na terra através das curas, porque a palavra de Deus ela estava sendo revelada. E aí as Escrituras nos dizem que
esse evento foi, pelo menos Marcos nos diz isto, que este evento, ele foi responsável para que a fama de Cristo crescesse de forma muito grandiosa. Até então, as pessoas não tinham muito conhecimento, apenas manifestações regionais. Mas depois que isso acontece, quando os discípulos se espalham, e eles ali estão pregando em nome de Cristo, eles estão ali curando em nome de Cristo, estão expelindo demônios em nome de Cristo, e isso então faz com que o povo todo soubesse do que de fato Cristo estava realizando ali. Ou seja, foi algo absolutamente surpreendente. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele passa agora a ser conhecido, inclusive na corte do rei Herodes. E é interessante porque, nesse ponto, nós vamos perceber que a pergunta é: quem é Jesus? Aliás, essa pergunta ela vai aparecer no capítulo 4, no verso 41. Então, a pergunta inicial que nós encontramos aqui na vida do povo é: quem é esse Cristo? Quem é Jesus? Quem é este homem? E nesse sentido, irmãos, nós vamos encontrar as mais variadas respostas, e aqui já há algo que nos chama a atenção, porque eles perguntavam quem era Jesus por conta da sua pregação, por conta dos milagres que realizava, por conta da obra dos seus discípulos, mas eles não conseguiam ver em Jesus o Cristo. Eles não conseguiam ver ali a presença de Deus. Eles não entendiam que se tratava do Redentor. Então vamos perceber que a partir do verso 14 ao verso 16, eles vão falar apenas dos profetas. Diz: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, verso 14, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. No verso 15, outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. E o próprio Herodes, no verso 16, diz, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. É interessante que a definição que eles dão para Jesus é uma definição que vem a partir de outras pessoas. A definição que eles dão para Jesus é a partir de outros homens. Impressionante isso. Eles não conseguiam ver que o Cristo era de fato Deus presente, e que tudo aquilo acontecia pelo poder dele. Não, mas ele era comparado com outras pessoas, homens crentes, homens santos, mas homens pecadores. Isso me faz lembrar muito quando alguns crentes ainda insistem em manusear imagens de Jesus, desenhos de Jesus, porque eles estão ali, de alguma forma, tentando definir Jesus a partir da mentalidade, a partir da genialidade humana. Quando desenham um homem qualquer, com aparência europeia, aparência asiática, aparência latino-americana, aparência indígena, e ali então começam a dizer que se trata de Jesus, é mais ou menos a mesma coisa. Eles não conseguem ver que Jesus é o Cristo, e que nele está a redenção, ele é Deus, o poder vem dele, através da ação do Espírito Santo, que é o seu próprio Espírito. Mas eles estavam tentando conhecer Jesus por intermédio de representações, através de outros homens, através de outros profetas. E aí, nesse sentido, nós vamos encontrar algo muito interessante, porque Herodes, ele tenta consolar o seu coração. Porque conforme vimos no texto, Herodes mandou matar João Batista. Então ele dizia: quem sabe João Batista não ressuscitou. E aí, meus irmãos, nessa fala de Herodes, é que nós vamos encontrar a narrativa de Marcos, que fala do assassinato de João Batista por Herodes. E sem dúvida nenhuma, de todos os evangelistas, vamos encontrar aqui uma narrativa magistral, com riqueza de detalhes, e aí vamos compreender o porquê do coração de Herodes, e ao mesmo tempo, a injustiça que aquele homem de Deus, João Batista, sofreu por causa do evangelho.
E aí, irmãos, olhando para essa narrativa, nós vamos encontrar várias lições preciosas que precisam ser colocadas no nosso coração, que precisam ser avaliadas por nós mesmos. E a primeira personagem que eu quero trazer aqui é o próprio Herodes. Esse homem que, conforme nós vimos aqui, ele era simpatizante do Evangelho. Era um homem que gostava de ouvir acerca das coisas referentes a Deus. Esse Herodes é Antipas. Herodes era um título vindo de seu pai, que era Herodes o Grande. Herodes o Grande, então, teve filhos, dentre eles Antipas, então ele é considerado um Herodes. Era um título como rei, como imperador. E naquela época, quando Herodes o Grande, o pai, morre, Roma, então, concede uma área, ou preserva a área em que ele reinava, e eles dividem aquela área em 4 partes. É por isso que eles são chamados de tetrarcas, o que significa dizer a 4ª parte. Então, nós encontramos aqui Antipas, cujo título é Herodes, e ele, então, é tetrarca, ele é líder da região que compunha a Galileia e a Pérea. E ele tem um irmão que se chama Filipe, e que também é tetrarca, só que Filipe era tetrarca da Itureia e da Traconites. Ele também tinha um outro irmão, que se chamava Herodes Filipe, mas este, que não pode ser confundido com o Filipe, o tetrarca, esse havia sido exilado em Roma. Ele havia levado a sua mulher Herodias, que era neta de Herodes o Grande. Espero que você não confunda aí com tantos nomes parecidos como Herodes. Ele vai para Roma, e aí quando está em Roma, Antipas, que é esse Herodes aqui, vai visitá-lo, tem lá um romance com a sua mulher. A mulher o trai o marido com esse irmão, e ela então decide voltar com ele para a Palestina. Então Herodes Filipe fica em Roma, e a sua mulher então vem com Herodes. E aí temos um relacionamento pecaminoso. Temos um relacionamento que fere não apenas os princípios da palavra, mas o próprio bom senso da sociedade. Aquele homem roubara a sua cunhada, roubara a mulher de seu irmão. E as Escrituras nos dizem então que por causa disso, João Batista começou a falar profundamente e reiteradas vezes contra o pecado dele. João Batista, ele não se sentia tímido ou acovardado, mas ele constantemente apontava para o pecado dele. E por causa disso, as Escrituras dizem que Herodes, o Antipas, agora esse da Galileia e Pérea, que está agora casado com a sua cunhada, ele prende João Batista numa torre ou numa prisão que se chama Maqueros. Era uma torre. E ali ele coloca então João Batista. Ficava na região do Mar Morto. E é interessante porque Marcos nos diz que Herodes manda prender João Batista por causa da sua pregação. Flávio Joséfo, que é um historiador, ele apenas registrou os acontecimentos da sua época. Ele diz também que Herodes prendeu João Batista por questões políticas, por interesses políticos. Então nós vamos ver aí 2 elementos presentes: a política e a moral. E Herodes, então, querendo transparecer uma moralidade falsa, e sendo um político, e como político ele era astuto, ele então prende aquele homem para de alguma maneira manter a sua imagem. Então a preocupação, pela conclusão que temos aqui de Herodes como político e como alguém que queria ter uma imagem diante do povo, a preocupação dele era apenas manter a sua aparência, embora ele ainda gostasse de João Batista e tivesse por ele algum tipo de apreço. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que Herodes, ele gostava inclusive de ouvir João Batista. Veja só o que diz o verso 20, diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente.
Irmãos, isto é algo que deve nos fazer pensar um pouquinho. Herodes, por causa da sua imagem política, para transparecer uma moralidade falsa, ele prende João. Mas ele impede que aconteça com João qualquer dano físico, porque as Escrituras dizem claramente que Herodes, ele respeitava João, reconhecia nele ser um homem justo, reconhecia nele ser um homem santo, ele o mantinha em segurança, e quando Herodes ouvia a pregação de João Batista, ainda que esta pregação, na maioria das vezes, fosse contra o pecado dele, as Escrituras dizem que ele ficava perplexo e ele o escutava de boa mente. Ele estava ali ouvindo, e no fundo, ele gostava do que ouvia, ou pelo menos reconhecia que ali estava a palavra de Deus. Herodes, ele reconhecia a verdade da pregação. Herodes até concordava no íntimo da sua mente, do seu coração. Mas há algo triste que precisamos ressaltar aqui. É que Herodes, ele não se converte. Herodes, ele não abandona o seu pecado. Herodes, ele não quer deixar os desejos malignos do seu coração serem reprimidos. Herodes, ele continua envolvido no mundanismo, porque para Herodes o mundanismo era mais importante do que a verdade pregada por João Batista. Irmãos, isso deve nos fazer pensar um pouco. Porque pelo simples fato de gostar da pregação, pelo simples fato de concordar que ela é a verdade, pelo simples fato de ter a mente atenta ao que se diz, e aí eu vou utilizar aqui as prerrogativas de Marcos, por mais que se tema o pregador, reconheça nele um homem justo e santo, tente até mantê-lo em segurança, ouvi-lo constantemente, ficar perplexo com a pregação e escutá-lo de boa mente, não faz de ninguém um homem ou uma mulher de Deus. Não faz. Herodes não era um homem de Deus. Herodes era um ímpio. E se nós pudéssemos talvez trazer Herodes para a nossa época, possivelmente Herodes não faltasse um culto aos domingos. E ao ir para casa pensasse, puxa, que pregação. Caramba, como o pastor Jessé, ele prega a verdade. Como o que ele diz condiz com as Escrituras. Mas meus irmãos, mesmo pensando assim, se o indivíduo, ele permanece no seu pecado, ele não trata os pecados da sua vida, ele continua ali resistente, isso vai fazer com que ele não seja um homem crente, uma mulher crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso faz de qualquer pessoa semelhante a Herodes. E de fato nós temos muitas pessoas, membros de igrejas, que são simpatizantes do Evangelho, que concordam com o Evangelho, que querem ouvir o Evangelho, que sentem alegria ao ver o anúncio e a exposição das Escrituras, mas continuam ainda arraigados ao seu pecado, continuam ainda arraigados à sua maldade, continuam ainda em caminhos distantes de Deus, pessoas que vêm à igreja, pessoas que gostam de ouvir, mas têm o seu coração longe, distante do Deus Todo-Poderoso. Essa é a tristeza na vida deste homem. E é por isso, irmãos, que
contrastando com Herodes, com essa atitude de Herodes, nós vamos perceber João Batista como um pregador destemido do Evangelho. Nós vamos perceber João Batista que está disposto a pagar qualquer preço para viver o Evangelho e pregar o Evangelho. É impressionante perceber que João, ele não relativizava, ele pregava contra o pecado de Herodes, é o que está no verso 18. Marcos diz assim: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Todas as vezes que João Batista via Herodes, aquele político poderoso, aquele líder regional, aquele homem que queria transparecer uma moralidade falsa, todas as vezes que João Batista colocava os olhos sobre aquele homem, ele dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, não é correto você possuir a tua cunhada, você está em pecado, você está pecando contra Deus, você precisa se arrepender, largue isso, não seja dissimulado, não tente passar uma moralidade falsa, todas as vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque João Batista era um homem de Deus. E como homem de Deus, ele tinha uma vocação. E a vocação dele era pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Ele não se vendia. Ele não era alguém que deslumbrava o poder. Ele não era alguém que ansiava viver nas cortes. Ele não era alguém que era atraído pelo poder político, por homens poderosos. João Batista era um homem de Deus. E por isso ele não vai em momento nenhum relativizar. Porque se o compromisso de João era com a verdade que glorifica a Deus, então ele agia dessa maneira, denunciando o pecado do homem, denunciando o erro. Ele não relativizava, ele não defendia Herodes, ele não era alguém que se mancomunava àquela pessoa. Ele era um homem de Deus, ele não estava mancomunado ao poderoso ou aos poderosos, ele estava unido ao Senhor. E por causa disso, ele não temia dizer a verdade. Ele não temia dizer que aquele homem precisava glorificar ao Senhor. Daí então a denúncia. E é claro, irmãos, que com esta atitude, João Batista, ele agora passa a suscitar inimigos poderosos. Nós vamos perceber isso do verso 17 ao verso 19, quando diz assim, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e a atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias, a mulher, o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Vejam só a situação. Herodes até gostava de João Batista, mas vai prendê-lo por causa da sua postura política e por causa da sua falsa moralidade. Herodias, a mulher, que estava vivendo ilicitamente com ele em adultério, ela o odiava e ela desejava matá-lo com todas as suas forças. Em outras palavras, o que Herodias queria, o alvo que ela tinha no seu coração, era calar a boca do homem de Deus. E, irmãos, é impressionante porque quando nós olhamos João como um pregador destemido do Evangelho, João, ele paga com a sua própria vida. E nós podemos entender o que acontece. Herodes faz aniversário, faz uma festa, chama todos os poderosos. É exatamente isso que acontece.
Veja só o que diz no verso 21. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete, ou seja, deram um belíssimo jantar aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. E quando todos os poderosos, políticos, religiosos, todos os que mandavam na região estavam à mesa com ele, entra então a filha de Herodias e ela começa a dançar de forma extremamente sensual. E aquilo é um presente para ele. E ele então fica deslumbrado com aquilo. E a palavra do Senhor diz que ele fica tão deslumbrado que ele diz uma mentira. Porque ele diz assim para ela: pede-me o que você quiser. Se você pedir metade do meu reino, eu te darei. Ele mentiu porque ele não tinha reino nenhum. Ele não podia dar parte do Império Romano. O Império Romano não era propriedade dele. Ele era apenas uma concessão regional. Roma o havia designado por concessão regional. Ele mentiu. Bem, mas o que esperar de um homem deste? E Herodias então vai à sua mãe e diz: mãe, é com você. O que você quer que eu peça? Ele diz: é simples. Peça para que tragam a cabeça daquele miserável numa bandeja. E aquela festa que iniciara com um jantar, aquela festa onde acontecera aquela dança promíscua, onde as pessoas se divertiam, ela se encerra com uma cena macabra, com a cena que demonstra até onde vai o pecado, a cena que mostra até onde as pessoas estão dispostas para manter os seus desejos pecaminosos, para manter os seus desejos escusos, para manter os seus desejos que afrontam a Deus. Vocês imaginam, naquela festa, todos à mesa, e entra então um soldado com uma bandeja, e uma cabeça humana ali, escorrendo sangue, deixando uma trilha de sangue, e ele entrega para aquela jovenzinha, e ela vai e entrega para sua mãe, e assim termina a festa de aniversário de Herodes. E a cabeça que estava ali era de um homem de Deus. A cabeça que estava ali era de um pregador corajoso. A cabeça que estava ali era de um homem chamado por Deus para trazer, para anunciar e inclusive preparar o caminho do Messias. João Batista pagou com a sua própria vida numa festa que começa com um jantar, com uma dança e termina com uma cena terrível. Por isso, meus irmãos, João viveu o que significa ser piedoso, o que significa ser corajoso, o que significa privilegiar o Evangelho. Em momento algum ele ficou ludibriado com as coisas do mundo. Porque ele sabia e nós sabemos que as coisas do mundo, seja de que área for, são falsas. Na sua maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes são pecaminosas, são escusas, são estranhas. Aquele homem de Deus não se vendeu por isso. Hoje, quantas vezes encontramos crentes tímidos, que não têm a coragem de colocar o dedo em riste e dizer: tu és pecador. Não estou falando de pregadores, estou falando de crente. Não, mas não temos que manter a boa vizinhança, temos que ter calma, não é bem assim que age. E aí nós encontramos uma série de desculpas simplesmente para ocultar a covardia de homens e mulheres que muitas vezes estão comprometidos com o pecado. Irmãos, é este o quadro aqui. Não dá para dourar a pílula, não dá para colocar cereja, não dá para colocar glacê. É esse o quadro. É dessa maneira que nós encontramos. Mas é claro, irmãos, que ao olharmos para Herodes e ver a sua postura pecaminosa, e ao olharmos para João Batista e percebermos a sua posição como homem de Deus, é claro que
esse texto ele não está enaltecendo João Batista. Não é João Batista a pessoa principal aqui. Não é João Batista a personagem central da narrativa, embora na sua estrutura sim, mas do ponto de vista do olhar para o reino de Deus, não. Nós vamos perceber que o contraste aqui encontrado e a comparação que temos não é entre João e Herodes, mas é entre Herodes e João com relação a Cristo, o Rei Supremo do reino do Evangelho. É por isso que nós não podemos perder de vista a maneira magistral com que Marcos inicia essa narrativa. Ele não inicia contando a história da morte de João Batista, mas ele diz assim no verso 14: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. O próprio Herodes dizia, não, é João que ressuscitou. Ai, que bom, João ressuscitou. Eu mandei matar, mas ele está vivo novamente. Vejam, aqui a pergunta que inicia essa narrativa, e não podemos perder isso de vista. O que inicia essa narrativa é quem é Jesus. Perceberam? Marcos, com uma habilidade profunda e inspirado pelo Espírito Santo, ele nos leva a isso. Ele começa com essa dúvida: quem é este Jesus? E aí ele conta a história de Herodes, Herodias, sua filha e João Batista. E eu quero crer, irmãos, que ao sermos honestos com a estrutura ou a maneira como Marcos nos escreve aqui, podemos perceber que devemos olhar para a atitude de João e devemos olhar para a atitude de Herodes e perceber como estes, de alguma maneira, trazem à luz a Cristo para entendermos quem Ele é. Ele não é Elias, Ele não é o próprio João, Ele não é um profeta que ressuscitou, mas Cristo é o Rei Supremo do reino do Evangelho. Então, quando nós olhamos para João Batista, nós vamos descobrir que João, em toda esta atitude, ele apontou para a pessoa e obra de Cristo. Alguns pregadores chegam a dizer, e eu concordo com eles, que João Batista, ele prefigurou a morte, a obra e a morte de Cristo. Então não é João Batista, o nosso querido irmão, que vamos encontrar lá no céu, mas é Cristo. Quem é Jesus? Que coisa linda! E aí é interessante porque João Batista, ele pregou o arrependimento. Os irmãos se lembram disso. E quando nós olhamos para o capítulo 1, verso 15 de Marcos, a palavra do Senhor nos diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está próximo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a pregação de João Batista simplesmente apontava para a pregação do Cordeiro, e da mesma forma como João Batista foi entregue à prisão por causa da sua pregação, nós vamos ver lá em Marcos 14:46 que Jesus também foi entregue à prisão. Da mesma maneira como João Batista esteve perante Herodes, não Marcos, mas Lucas 23, de 8 a 12, nos diz que Jesus também esteve perante o mesmo Herodes. Assim como Cristo foi morto injustamente, ele sofreu um julgamento injusto, mentiroso. Da mesma maneira como Marcos nos aponta aqui no capítulo 15, do verso 22 ao verso 41, Cristo também foi morto injustamente. Da mesma maneira como nós encontramos aqui no verso 29, os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Da mesma maneira, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 15, de 42 a 47, temos o Senhor Jesus sendo sepultado por discípulos.
Então aqui não se trata de olhar para João Batista como a personagem principal, mas mostrar que ele é servo do Senhor e que todos estes acontecimentos apontam para aquele que é o Evangelho, para aquele que está acima de todas as pessoas, o Cristo Todo-Poderoso. Porque quando João prega, ele aponta para Cristo. Quando ele é entregue para a prisão, ele aponta para Cristo. Estando diante de Herodes, ele aponta para Cristo. Sendo morto injustamente, aponta para Cristo. Sendo sepultado por seus seguidores, seus discípulos, aponta para Cristo. Então, irmãos, o que acontece com João Batista é um privilégio. João Batista foi privilegiado. Não podemos olhar para esta situação e ter pena dele. E dizer, esse homem que deu a sua vida, que pregou, estava numa masmorra suja, imunda, escura, úmida, comendo alimentos não recomendados, vivendo uma vida totalmente exaurida de qualquer liberdade, e agora morre dessa forma. Uma menina que dança sensualmente, fala com a sua mãe perde a cabeça, alguém entra lá, corta-lhe a cabeça. Nossa, que dó. Não, irmãos. Pelo contrário, João teve o privilégio de, com a sua vida, na pregação, na postura, na prisão, na morte e até no sepultamento, ele aponta para a obra e a pessoa de Cristo. E isto é um privilégio. É por isso que os mártires da igreja primitiva, do Império Romano, quando eles eram mortos, as pessoas, os soldados, os algozes diziam, renega Cristo, rapaz, é tão simples, renega, só diz que você não acredite que César é o rei, César é o Senhor, César é Deus. E aquele pai de família, junto com seus filhinhos, a sua esposa, todos os seus familiares, prontos para serem mortos brutalmente, na sua maioria diziam, para mim é um privilégio morrer pela causa de Cristo, é privilégio, pode nos matar, mata-nos, porque para nós é um privilégio sofrer e morrer por Cristo. Então a morte de João Batista foi um privilégio, foi uma coroa, foi glória para aquele homem, porque com o seu ministério, com a sua atitude, ele de fato tem ali uma atitude que prefigura a Cristo. Ora, Cristo teve a mesma atitude, não que Cristo tenha imitado, mas porque João Batista, como servo, apontou para o caminho. Por isso, irmãos, essa é a visão do reino de Deus. Às vezes achamos que é muito bacana, muito interessante, estamos arraigados a esse mundo, arraigados aos nossos pecados, envolvido com pessoas influentes. Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, eu tenho aqui no meu celular o telefone de Cicrano, sou uma pessoa muito bem relacionada. Como isso nos enche como um balão próximo à fogueira, como uma bexiga próximo a uma brasa, prestes a estourar e a sumir completamente. Quando, na verdade, nós percebemos que entre Herodes e João, João foi o privilegiado, ele foi o homem que teve o privilégio de demonstrar a pessoa e a obra de Cristo. E Herodes, meus irmãos, como é que nós podemos contrastar Herodes com relação ao reino do Senhor? No texto que eu já li, eu quero repetir, no capítulo 1, versos 14 e 15 de Marcos, nós encontramos assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Sem dúvida nenhuma, irmãos, a estrutura ou a maneira como Marcos nos escreve, ele também está fazendo uma comparação, um comparativo entre Herodes e Cristo. Se não, vejamos,
Herodes mandou prender um homem de Deus, tirando-lhe a vida. Cristo, ele vem ao mundo para libertar os encarcerados da alma, dando-lhe vida eterna. Herodes foi um homem egoísta, ele pensava apenas em si, na manutenção do seu pecado, na ocultação dos seus erros. Era um homem que pensava de si para si mesmo, era um homem que não tinha compaixão, e isso aponta para o seu contrário, que é Cristo. Cristo é absolutamente altruísta, Cristo é cheio de compaixão, Cristo veio para servir, Cristo veio para dar a sua vida em prol dos eleitos de Deus. Herodes era um homem injusto nos seus atos, um dissimulado, que se preocupava apenas em se manter a qualquer custo no poder, na riqueza, na fama. E por conta disso, ele não tinha escrúpulo nenhum para cometer as maiores atrocidades, como por exemplo, roubar a esposa do seu irmão, ou matar um homem de Deus que até ele gostava. Isso contrasta com Cristo, o justo, Cristo, que em todas as suas atitudes demonstra a justiça de Deus. Todos os atos de Cristo são atos de justiça, de verdade e de bondade, de transparência, de santidade. É por isso que nós vamos perceber aqui claramente dois reinos comparados: o reino de Herodes, o tetrarca, e o reino de Cristo. É por isso que nós temos ainda algo que nos chama a atenção, que Marcos deixa claro aqui na sua narrativa, é que João Batista suscitava João Batista, ao olhar para Jesus, ele o reconhecia como o Todo-Poderoso, como o Cordeiro de Deus. Ou seja, Cristo suscitava em João Batista o reconhecimento e os elogios. João Batista elogiava ao Senhor Jesus. João Batista, ele olhava para Cristo, mostrando que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que ele não é digno de desatar-lhes as sandálias, enquanto João Batista, ao olhar para Herodes, mostrava o pecado dele, a usura dele, o desejo dele, tudo que estava envolvido na trama do poder, na trama de uma falsa moralidade. Enquanto João Batista apontava para o pecado de Herodes, ele elogiava a Cristo como Senhor sobre todos. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para Cristo como servo sofredor, podemos perceber que João Batista foi usado por Deus para antecipar e apontar. Ele foi um tipo de Cristo. Lembre-se que João Batista, ele está no Velho Testamento. Ele não está no Novo Testamento. Ele está ainda na antiga aliança, na aliança dos rituais, na aliança do Sinai, na aliança de todas aquelas cerimônias civis, todas aquelas cerimônias religiosas. Ele está lá ainda, ele está no momento do templo onde se sacrificava animais. Por isso ele é um tipo de Cristo, ele aponta para o Senhor. João aponta para Cristo como Rei justo, eterno, totalmente contrário a Herodes, totalmente contrário de Herodes. Herodes, ele era o oposto, o antítipo, ele era o contrário de Cristo. Ou seja, Herodes pode ser considerado quase como um anticristo. E esse quase anticristo temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Anticristo pode ouvir o evangelho de boa mente, meu irmão. Anticristo pode passar toda a sua trajetória nesse sentido, mas ele continua sendo o contrário do Senhor. Ele continua sendo o contrário ao reino de Deus. Por isto, precisamos estar bastante atentos a essa questão. E quais são as aplicações que nós poderíamos trazer nesta noite, irmãos? Eu quero trazer aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida,
com base nesse comparativo, João, Herodes e Cristo. Meus irmãos, a primeira aplicação é que nós devemos reconhecer quem é Cristo. Parece uma pergunta um tanto sem propósito, não é? Essa noite, não é que o pastor pergunta para os membros da igreja presbiteriana, os visitantes, etc., quem é Cristo? Não, essa pergunta precisa ser respondida. Essa pergunta precisa ser respondida por mim e por você. Ah, mas espera aí, eu, Alfredo, eu estou na igreja desde 1976. São muitos anos. Eu não tenho mais que responder. Tenho. Ah, mas eu sou convertido há 6 anos. Eu não... Precisa. Ah, eu nasci num lar evangélico. Precisa. Nós precisamos reconhecer quem é Cristo o Senhor por meio do Evangelho. Não apenas como alguém que deve ser ouvido e admirado, mas alguém que deve reinar sobre nós. Sabe por quê, meus irmãos? A gente pode ser religioso, a gente pode ser pastor, presbítero, diácono, presidente de sociedade, a gente pode ter várias atividades na igreja, a gente pode ter uma boa teologia, a gente pode ter um bom discurso, a gente pode ser extremamente religioso, mas o que vai demonstrar a minha vida com Deus é a maneira como eu trato o pecado na minha vida. O que vai de antemão demonstrar que você é um homem de Deus não é você conhecer teologia reformada, mas é você vivê-la. Não é conhecer as Escrituras apenas, mas vivê-la. É claro que para viver as Escrituras eu preciso conhecê-la. Conhecer a fiel interpretação das Escrituras, para vivê-la eu preciso conhecê-la, claro. E as Escrituras nos ensinam que devemos aprender doutrina, e doutrina pesada, doutrina maciça. Mas não basta apenas conhecer. Não basta ter o que os teólogos chamam de uma boa ortodoxia, conhecer a doutrina, mas temos também que ter uma ortopraxia, temos que aplicar isto na nossa vida. Meus irmãos, a gente precisa entender que quando se tem uma vida dupla, e como tem gente na igreja que possui vida dupla, como tem. Me refiro à igreja no âmbito mundial, não apenas na primeira igreja, mas no âmbito mundial. Como tem gente que tem vida dupla. Talvez tenhamos aqui pessoas que têm vida dupla. Um dia ele vai descobrir que é o pecado e não o evangelho que reina no coração dele. Um dia ele vai descobrir que se afastou do Senhor. Um dia ele vai descobrir na sua vida dupla que, na verdade, quem exercia maior influência no seu coração não era o evangelho, e sim o pecado. Ele, inclusive, pode descobrir que, mesmo tendo nascido num lar evangélico, nunca nasceu de novo. Meus irmãos, todo crente fiel deve repreender o pecado, custe o que custar. Servo fiel, crente fiel, não faz vista grossa com relação ao pecado, ele não relativiza. Ele não diz assim, tudo bem, é um erro, mas tá bom, cara, vamos seguir aí e tal. Não, crente fiel é aquele que repreende o pecado, custe o que custar, porque ele sabe o que significa pecado, ele sabe que o pecado afronta a Deus, ele sabe que o pecado leva o Senhor à ira, ao ódio, ele sabe o que o pecado causa na vida da pessoa, levando-o à morte, ele sabe disso, por isso o compromisso que ele tem é com o Senhor. Por isso, se somos fiéis, se eu sou fiel, se você é fiel, temos que repreender o pecado, custe o que custar. Mas, meus irmãos,
precisamos entender que ao repreendermos o pecado, nós vamos também suscitar pessoas que vão passar a odiar a pregação, quando esta pregação é insistente contra um pecado que elas estão envolvidas e não querem abandonar. Como pessoas que têm pecado na sua vida, não abandona, não se arrepende, mas como ele fica irritado com a pregação contra o pecado. Ah, mas que coisa, só fala isso. Ai, caramba, mas é só isso. Não sabe falar outra coisa, não? Aí eu pergunto, o que vai se falar para um bando de pecadores? Porque se nós falamos do amor, da graça, da solicitude, do amparo, da paternidade de Deus, isso é mediante arrependimento, meu irmão. O mundo é que tem essa mensagem tosca, dizendo que Jesus é só amor, então venha e continue nos seus pecados, mas Ele sempre vai te cobrir de amor. Não, alto lá. Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes, aos contritos de coração. É por isso que quando a pessoa ela está na prática do pecado, não tem Deus como exclusivo na sua vida, quebrando o primeiro mandamento, ele fica irritado quando pregadores ficam batendo nessa tecla, ou quando ele constrói ídolos na sua vida, ele fica irritado quando os pregadores batem nessa tecla, ou pessoas que profanam o nome do Senhor, quebrando o terceiro mandamento, eles também ficam irritados, porque está insistindo muito nisto. Ou aqueles que quebram o dia do Senhor, aqueles que não têm nenhum compromisso, eles não entendem a lógica de Deus nas Escrituras, 6 dias trabalhar, estar na presença do Senhor, eles não gostam disso, então eles ficam irritadíssimos quando se insiste nisso. Aqueles que se dizem crentes, mas são rebeldes contra toda e qualquer autoridade, quando eles quebram o 5º mandamento, ficam muito irritados quando se fala sobre isso, sobre submissão, sobre respeitar a autoridade, ficam irritadíssimos. Aqueles que querem matar e odiar o seu irmão, não querem demonstrar amor, não querem demonstrar solicitude, ficam irritadíssimos quando os pregadores falam acerca da quebra do 6º mandamento. Quando eles têm uma vida adúltera, uma vida de pecado sexual, ele tem um pecado na vida dele, ficam irritadíssimos quando os pregadores falam sobre isto. Quando são ladrões, quebrando o 8º mandamento, quando são falsos testemunhas, usando a sua língua contra o irmão, quando querem cobiçar as coisas do mundo, ficam irritados quando o pregador fala contra isso. Ou, no máximo, podem até reconhecer que o pregador está falando uma coisa verdadeira, mas não abrem mão do seu pecado. As pessoas odeiam a pregação contra um pecado em que elas estão envolvidas e não querem abandonar. Ah, irmãos, não é fácil ser piedoso. Aliás, há uma promessa aqui, há um alerta da palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo 3,12, abra lá a sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo 3,12. O que está escrito aí? Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Vamos lá, leiamos. Ora, vamos começar de novo. 2 Timóteo 3. Abra sua Bíblia, irmão. Já guardou? Não pode aguardar, não. Deixa aí. Tem que estar aberta a Bíblia. Não é hora de guardar, não. Fica com sua Bíblia aberta e vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. A uma só voz. Vamos fazer um vozeirão aqui, mostrando o que as Escrituras falam acerca de uma vida piedosa. Vamos lá? Todos juntos? Ora, perceba que ele não diz alguns.
Ele nos diz apenas quem mora em região hostil ao Evangelho. Ou aqueles que moram no meio de uma família idólatra. As Escrituras diz, todos os que querem viver vida piedosa em Cristo Jesus será perseguido. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa aqui com bastante temor e tremor. Se você no seu trabalho não sofre o mínimo de perseguição, o mínimo, você está mal. Desde que o seu ambiente de trabalho seja formado por descrentes, óbvio. Bom, às vezes até com crente, né? Tem pessoa que se diz crente que persegue os piedosos, mas não é esse o ponto, não é esse o caso. Se você no seu trabalho não percebe que causa algum desconforto com a sua presença ali, repense o seu cristianismo. Porque as Escrituras, elas falam claramente, quando se vive piedade, os inimigos se levantam contra nós. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o reino deste mundo, o reino da riqueza, o reino do poder, o reino da ostentação, tudo isto envolvido no pecado é contrário ao reino de Cristo. O que as pessoas do mundo procuram? Ser o primeiro, o mais bajulado, o mais interessante, o mais aceito. Ele quer o reconhecimento, ele quer ter seus títulos, sua conta bancária recheada, ter influência. Não é isso que as pessoas do mundo procuram? Concordam comigo? É isso que as pessoas do mundo procuram. Aí Jesus disse assim, se você quer ser um bom servo de Deus, imite os do mundo. Foi isso que ele disse? Ele disse, ora, se o Senhor veio a essa terra para servir, para viver vida simples, humilde, como que o discípulo agora quer ser diferente do seu Senhor? É por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que buscam desenfreadamente ter dinheiro e, consequentemente, poder, reconhecimento, trazem sobre si chagas profundas. Porque eu vou voltar a fazer a mesma pergunta com relação a isto. A poder, dinheiro, influência. Eu vou fazer de novo a pergunta. Quem é Jesus para você? Meus irmãos, precisamos entender que o privilégio na nossa vida é quando nós sofremos perseguição, males, por causa de Cristo. E quando a nossa vida aponta para o Salvador, quando nós afirmamos, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive. É quando eu afirmo, eu já não sei mais quem sou, Cristo ou eu, e na verdade o que eu quero é que Cristo viva. Ou quando nós afirmamos, como nosso irmão querido João Batista disse, importa que eu diminua e ele cresça. Meus irmãos, é um privilégio quando as pessoas olham para nós e veem a Cristo. Minha irmã, meu irmão, crianças aqui presentes, adolescentes, jovens, entenda isso, o grande privilégio na sua vida é quando seus coleguinhas, os seus amigos, o seu patrão, seu professor, seu aluno, seja quem for, olha para você e vê a Cristo. Isso é privilégio. Maior do que qualquer riqueza, prestígio ou influência neste mundo.
Por isso, meus irmãos, quando nós somos confrontados com esta palavra, nós precisamos correr para os pés do Senhor e clamar por graça, e Ele nos dá. Ô meu irmão, se você tem vivido uma vida dupla, se arrependa dos seus pecados, vá a Cristo, que Ele vai te perdoar e vai derramar a sua graça sobre você. Se você tem vivido uma vida distante de Deus, arrependa-se do seu pecado, corra para Cristo e Ele vai conceder graça, amor e misericórdia sobre a sua vida. Não ande mais por este caminho, mas trilhe o caminho da graça, o caminho do amor, da misericórdia. Seja carregado no colo de Cristo, que Ele o conduza em segurança. Que você esteja com a sua vida apontando para o Senhor. Sim, meu amado, há uma saída. Sim, meu amado, há cura. Sim, meu amado, há solução, é Cristo. Por isso, o que as Escrituras têm a nos dizer sobre isto, para que usufruamos desta bênção de estar com Cristo, é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não saia daqui da mesma maneira como você entrou. Não saia daqui derrotado. Saia daqui quebrantado. E saiba que Cristo está de braços abertos para conceder a você graça, amor e misericórdia, porque coração arrependido e contrito agradam a Deus. Que não sejamos como Herodes, mas sejamos como João, que teve o privilégio de apontar para Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça que se manifesta no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque quando somos alertados acerca do que Marcos escreveu, podemos, ó Pai, ter a certeza de que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor estão disponíveis àqueles que se arrependem, àqueles que dão basta à sua vida de pecado e agora passam a lutar por uma vida de santidade. Ó Senhor, quanto aos meus queridos irmãos e irmãs, desde os mais pequeninos aos idosos, que têm vida piedosa, que têm vida contigo, que saiam daqui, ó Deus, alegres, porque eu sei que são perseguidos, eu sei, meu Senhor, mas que saiam daqui cheios de alegria, dizendo: Pai, obrigado, porque eu sou perseguido por Tua causa. Ó meu Deus, também se há aqui no nosso meio irmãos que vivem vida dupla, longe de Ti, longe do Evangelho, longe de Cristo, que se arrependam, meu Senhor, que entendam que a porta da graça, o trono da graça, o acesso ao trono da graça está aberto pelo Teu sangue, o sangue de Cristo. Que se arrependam hoje, meu Senhor, e que recomecem uma vida renovada na Tua presença. E quanto àqueles, ó Deus, que pensam ser crentes, mas nunca nasceram de novo, que também sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e se convertam dos seus pecados, e que se convertam do seu mau caminho e venham experimentar a Tua doce presença, venham experimentar o privilégio de Te servir, venham de fato conhecer quem é Jesus e viver eternamente ao seu lado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, as ações do Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito Santo,
estejam sobre a nossa vida aqui e sobre a vida de toda a igreja de Cristo fiel que se reuniu hoje para cultuá-lo, fazendo isso até que ele venha, quando nos levará para as bodas do Cordeiro, quando viveremos eternamente ao seu lado, hoje e para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, o nosso culto está encerrado.